Queridos amigos, que a paz, a esperança seja constante em nosso pensamento. Nesse momento que parece tantas turbulências, atrás das turbulências, os nossos olhos precisam buscar a alegria, a felicidade, para que nós todos possamos sentir a força do amor e da grandeza do Cristo em nossa vida. Hoje nós vamos ler: a felicidade não é a deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiásticos. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição que parece favorecida da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiação. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, que somente nela e numa só existência é que lhe cumpra alcançar o mais grau de felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Nós gostaríamos de refletir nesse trecho do Evangelho, convidando a todos a levantar reflexões sobre a sua vida, a sua condição. Por isso, vamos convidar os nossos queridos irmãos a elevar o nosso pensamento a Jesus, elegendo esses momentos como de grande importância, de sustentação e de esperança para cada um de nós. Que nós possamos conversar com Jesus, o Mestre que já nos amparou tantas e tantas e tantas reencarnações, e vem agora, por meio da doutrina espírita, nos esclarecer, nos envolver no seu manto de luz, trazendo para nós a esperança, a confiança, nutrindo nosso pensamento de coragem, de força, para que esta boa nova se instale de uma vez por todas dentro do nosso coração. Senhor, que as suas bênçãos nos ilumine, retirando ou dissolvendo as sombras de nossa ignorância, e que o tempo possa descortinar para todos nós como uma conquista a ser alcançada por cada um. Que a paz e a alegria se faça no coração de todos nós. Que assim seja. A felicidade não é deste mundo.
Olha, veja bem, isso é muito forte, né? Quando a gente escuta isto. Por que que nós não somos felizes? Nós não somos felizes porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. Nós estamos no mundo para aprender, para relacionar, para modificar o passado delituoso que ainda carregamos dentro de nós. Mas o Evangelho de Jesus nos traz alegria. E essa alegria, ela vai consolidando em nós todas as vezes que nós compreendemos o que seja o valor das palavras do Cristo em nossa vida, que vai modificando o nosso fluxo mental e ampliando o dínamo do nosso pensamento em busca desta confiança e desta esperança. Não é a riqueza, não são os títulos, não é o poder, não é nada disso, amigos, que vai nos trazer felicidade. As grandes lutas nossas se esbarram a partir de nós mesmos, que são os nossos sentimentos doentes, que ainda nós desejamos que tudo aconteça a contento, tudo aconteça da minha forma, como eu penso, como eu quero, intenções doentes, interesses pessoais, mas nossas condições ainda não são condições de sentir a grandeza de tudo isto que o Evangelho de Jesus nos oferece. Evangelho é alegria, Evangelho é vida, Evangelho é esperança, Evangelho é esse momento em que nós podemos nortear o nosso pensamento e nós precisamos entender que o Evangelho não é a pregação, é a compreensão. Então, todos nós precisamos entender que nós estamos aqui no mundo, por mais que nós façamos, cada um de nós temos uma parte de trabalho, mas também temos as nossas misérias morais, que são as forças que geram o sofrimento e as decepções, onde muitas vezes nós ainda não queremos entender ou compreender que nós estamos no mundo de provas e de expiações. E agora, em que estamos sendo convidados a compreender um processo de regeneração, para entrarmos em mundos felizes, nós estamos chorando, estamos reclamando. Então, nós podemos observar que a Terra, ela não é a única morada. Não é aqui que nós vamos ser felizes, porque aqui não tem essa felicidade plena. Nós ainda estamos num corpo que ainda está cheia de energias que estão sendo drenadas do nosso perispírito por nossas invigilâncias. Enquanto nós não mudarmos o nosso olhar para a imortalidade, lembrando que o caminho que vai nos trazer alegria é o da caridade, é o caminho do bem, nós não vamos entender evangelho como alegria. E o evangelho, ele é alegria, porque veja bem, quem nos trouxe o evangelho? Foi Jesus. E a sua chegada na terra foi precedida pela visitação dos espíritos superiores, como o anjo Gabriel. A quem ele procura? Maria, a jovem simples, modesta, destituída de qualquer ilusão, de qualquer interesse pessoal. E nós vamos ver que quando Jesus estava para encarnar, os espíritos superiores a envolveram o planeta Terra e que veio esse envolvimento desde os profetas, para que as vibrações fossem mudadas. E quando o anjo Gabriel chega até a Maria, que fala das bem-aventuranças, da esperança e daquele espírito que seria que seria trazido para ela por uma concepção divina, Maria não chora. Maria sente jubilosa, conversa com aquele mensageiro divino, é esclarecida sobre a chegada do embaixador divino na Terra.
E Maria se coloca numa posição de escrava, de serva do Senhor, do serva de Deus, daquele momento tão glorioso. Será que naquele momento Maria, que se colocou como serva, ela sentiu intimidada? Ela questionou quem seria aquele espírito? Não. Ela se colocou como serva. E Jesus não recebeu um quarto todo preparado com cortinas azuis, com berços de ouro. Não. Maria era tão singela, tinha no coração toda a grandeza. E ao lado daquele homem, daquele esposo que a acolheu, também preparado pelo mesmo Espírito, o anjo Gabriel, foi que eles receberam Jesus. Talvez no berço mais bonito, no berço que nós ainda não compreendemos o seu valor, que foi aquela manjedoura humilde, sobre o clarão da luz divina, cujas estrelas cintilavam no céu nessa abóbada infinita. Nós ainda não compreendemos que os emissários espirituais, todos os dias, têm nos chamado, trazendo para todos nós uma nova notícia, uma boa nova, mas nós, ainda cegos, esperando as coisas acontecerem aqui no mundo, não compreendemos a grandeza de tudo aquilo que o Evangelho vem nos mostrar. Nós precisamos entender que todas as nossas limitações estreitam a nossa compreensão diante das maravilhas que o Cristo nos trouxe. Jesus percebeu que no seu trabalho não era num templo de pedra, onde a sua palavra não se podia ser circunscrita a quatro paredes. Jesus percebe que a sua palavra, o seu trabalho, as suas pregações deveria ser à beira do lago, em pleno santuário da natureza, onde ele seria agraciado pelas flores e pelos hinos dos pássaros, pelo perfume da brisa que envolvia todos aqueles que o procuravam. E é por isso, amigos, que nós percebemos que aquela multidão, balsamizada pelaquele momento de luz, de esperança, se ajoelhavam. E naqueles momentos eles eram felizes, porque eles estavam diante do Cristo, percebendo que todas as suas dores era justamente para que eles pudessem se libertar. Aqueles momentos eram momentos de felicidade, de união com a divindade, união com Deus. E é por isso que o Sermão da Montanha trazido por Jesus não é uma receita, é um hino de esperança, é um hino que veio suprir as aflições, o desespero. Nós precisamos entender que a felicidade que nós queremos não é a felicidade que vai nos libertar. Essa é a razão porque Deus semeou em todos nós a esperança e mandou o seu Filho amado, Jesus, para que ele pudesse nos trazer novas orientações, sair da penitenciária da terra, de um corpo ainda que cerceia toda a libertação do espírito, é um motivo de felicidade. E se nós observarmos como é que Jesus nos mostrou o que era essa felicidade, basta que a gente possa entender a palavra consoladora que o Evangelho nos traz, que vai fazer com que a gente compreenda que estamos na Terra como uma escola bendita, e não uma escola que nos pune, mas é uma preparação santificante para todos nós. E cada um de nós, observando as nossas enfermidades morais, nós estamos refazendo, nós estamos buscando a esperança de uma saúde
de um bom ânimo para enfrentarmos nós mesmos. Então, nós vamos ver que quantas oportunidades nós temos recebido para abrir essas algemas que estão dentro de nós. Quanto sofrimento se reconforta quando nós começamos a constituir em nós ou a formar em nós uma edificação moral. Foi isso que Jesus procurou estimular, trazendo alegria, a esperança, a confiança naquela turba imensa de sofredores. Ainda também fazemos parte dessa turba imensa de sofredores. Mas entre tantos, tantos encontraram novos caminhos, como nós vimos a Madalena, Maria de Magdala ou Maria Madalena, o que ela fez? Ao ter aquele contato com Jesus, ela sentiu no âmago de sua vida que ela podia ser feliz. E ela compreende o amor. Não é o amor beatífico, mas é o amor que nos sustenta, é a beleza que renasce na forma da esperança de dentro de nós. O que nós queremos mais? Depois de ver que Jesus retira Lázaro do sepulcro, que estava empedernido nas suas sombras, nos seus erros, nas suas ilusões, e que Jesus retira Lázaro daquele sepulcro e ele passa a ver a vida com outros olhos, e ele sente o valor da imortalidade, triunfa no seu esforço, nas suas lutas. Quantos e quantos passaram por momentos de grandes trabalhos, de grandes lutas, de suor sangrentos, mas eles encontraram a vitória no mundo íntimo. É este mundo íntimo que está a nossa felicidade. Não é no mundo dos homens. O sol da verdade, ele irradia para todos nós. Por isso que quando Eurípides compreende o que seja essa felicidade, e que ele também se dedicou ao trabalho, colocou às suas mãos a obra de Deus, ele se sentiu glorificado, amparado, feliz. E ele então nos deixa uma frase tão grandiosa: poderoso é o sol da verdade. Amigos, sejamos felizes, compreendamos as bem-aventuranças, vamos renascer a cada dia nessa força que o Evangelho nos traz. E se nós observarmos que tudo aquilo que Jesus iniciou, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, ele começou numa bodas de Caná, onde numa festa nupcial ele mostra para toda a humanidade o valor da família, o valor daquela núpcia que era um casamento com o Pai, o casamento com amor, o casamento com a verdade. Por isso, meus queridos irmãos, chegou a nossa vez de buscarmos a felicidade para irradiar para todos esta vibração que sai de dentro de nós, porque o reino de Deus só nos trará a alegria quando nós compreendermos que Jesus não transforma o espírito coletivo, mas Jesus nos transforma e nos transforma pela compreensão do seu evangelho. Por isso que ele não nos convida à violência, mas ele nos convida à caridade, a reconfortar aqueles irmãos, alimentando-os de esperança. Jesus não nos convida a fazermos reivindicações materiais, mas ele nos ensinou e nos recomendou o que devíamos fazer quando ele diz a César o que é de César. Agradecemos a Jesus por essas lições que são mananciais de luzes e de esperança para todos nós, que possamos encontrar a felicidade dentro de nós,
imantados de esperança, de amor e de compreensão. Muito obrigado, Jesus, que esse cálice sublime da verdade há de ser sorvido por todos nós. Que nesse momento de paz íntima, nós pedimos o passe para movimentar as nossas forças internas, ao encontrarmos conosco mesmo, nessa grandeza que é a vida do Espírito e de nossa imortalidade. Não nos cerceie, Jesus, a oportunidade de servir para que a fé estruture em nós a dádiva sublime da luz, da esperança e da caridade. Queridos amigos, reflita no Evangelho, reflita na felicidade que você almeja e que a doce e inefável paz do amor do Cristo mescle no seu coração a esperança. E nós te agasalhamos com as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus sustenta-nos hoje e sempre, que assim seja.